Bom dia na paz do Senhor Jesus, amados. Não tem ninguém com dor de dente hoje aqui, não, é verdade? Eu espero que todos tenham tido uma noite maravilhosa, porque eu, apesar do Vitor Belfort, dormi muito bem. Os homens me entendem, não é? Hoje pela manhã eu quero conversar com vocês sobre um assunto que vem assim, me preocupando bastante. Quando eu ministro aos pais, aos filhos por todo o Brasil, eu procuro fazer essa abordagem, porque eu entendo que esta é uma necessidade urgente quando se fala de família, quando se fala de casamento, quando se fala de pais e filhos. Eu gostaria que você marcasse algumas coisas nessa manhã. Uma delas é o meu site, amofamilia.com.br. Eu quero ter o prazer de recebê-lo lá no meu site. E eu quero ter o prazer de ter você me acompanhando no Facebook, porque todos os dias eu deixo uma mensagem em vídeo, em texto, em áudio, no Facebook, para as mais de 300 mil pessoas que nos acompanham. Gente, 12 verdades que todo filho gostaria que os pais soubessem. 12 verdades que todo filho gostaria que os pais soubessem. Filho não vem pronto, se constrói. Filho não vem pronto, se constrói. Cada filho é o resultado da educação que está recebendo, principalmente dentro de casa. Filho não se perde na rua, mas em casa. Filho não se perde na rua, mas em casa. Quando uma pessoa me diz: pastor, eu perdi meu filho na faculdade. Não, você perdeu o filho em casa. Eu perdi o filho lá entre os amigos. Não, primeiro você perdeu ele em casa. Meu filho se perdeu porque primeiro a gente perde o filho em casa. Meus filhos vão responder na rua a partir daquilo que eles aprenderam dentro de casa. Eu vou repetir isso. Meus filhos vão responder na rua a partir daquilo que eles aprenderam dentro de casa. Criar filhos é tarefa árdua e sem qualquer garantia. Criar filhos é uma tarefa árdua e ninguém pode dizer que não vou ter problema, certo? Mas eu continuo afirmando, quando a gente faz certo em casa, é mais difícil dar errado fora de casa. Quando a gente erra em casa, aí então a probabilidade de dar errado fora é muito grande. O nosso desafio como pais é produzir filhos que amadurecem como discípulos de Jesus. Nosso desafio como pais é produzir filhos que amadurecem como discípulos de Jesus. Transformar uma criança desamparada em um adulto piedoso é uma empreitada desafiadora e dispendiosa. Quem não quer ter trabalho, não case, não tenha filhos. Quando a Bíblia diz assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, esse fazei no original dá-nos a ideia de um trabalho artesanal. Imagine você pegando um pedaço de madeira bruta e esculpindo uma imagem. Você fazendo um trabalho artesanal, isso dá trabalho. Então, transformar uma criança desamparada em um adulto piedoso é uma empreitada desafiadora e dispendiosa. Fazer da criação dos filhos, a prioridade máxima é apenas uma das qualidades que diferenciam os pais de filhos campeões espirituais. A palavra do Senhor
Diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Como flechas na mão do guerreiro. Não diz como flechas na mão da guerreira. Diz como flechas na mão do guerreiro. Cada filho é uma flecha. Lá em casa eu tenho 3 flechas: o Douglas, a Letícia e o Pedro. Quem aqui tem uma flecha em casa? Levante a mão, por favor. Só uma. Quem tem 2 flechas em casa? Levante a mão. Muito bem. Quem tem 3 flechas em casa? Levante a mão. Quem tem 4 flechas em casa? Levante a mão. Muito bem. 2 irmãos. Quem tem 5 flechas em casa? Levante a mão. Olha lá, que bênção. Quem tem 6 flechas em casa? Levante a mão. 7 flechas. 8 flechas. 9 flechas. Meu pai teve 9. Ele pensou que era para encher a terra sozinho. Crescer e multiplicar e encher a terra é comigo mesmo. Outro dia eu encontrei um irmão que tinha 24 filhos. Já tinha perdido a conta dos netos. Mas hoje, me parece que não é muito prudente ter o número de filhos que não se é capaz de educar, treinar, discipular. Alguém me perguntou: qual é o número ideal de filhos para ter? O número ideal é aquele que você pode criar, educar, formar com dignidade. Talvez nunca menos do que 2. Mas a Bíblia diz que numa aljava cabia 5 flechas. Mas será que este seria o número ideal de filhos para se ter? Não penso que a Bíblia quis dizer isto. Porém, a Bíblia diz que cada filho é uma flecha. E eu, como pai, sou guerreiro. Amados, nós precisamos urgentemente resgatar a paternidade integral dentro de casa. Se você me pergunta, Pastor Josué, qual é uma das principais causas do enfraquecimento da família? Porque as famílias estão sofrendo uma crise, por exemplo, de autoridade. Para vocês terem uma noção, eu estava vendo uma reportagem que saiu na mídia de uma escola em Goiás, onde um grupo de alunos, para protestar contra a diretoria, simplesmente destruíram parcialmente a escola, o prédio. Muitos deles furaram os pneus dos carros dos professores, contrataram um bandido para roubar o carro de professor. Preste atenção. E aí você me diz, é a escola. Não, é a família. Os nossos filhos se comportam na rua a partir daquilo que eles aprenderam dentro de casa. Isso tem a ver com crise de autoridade. Por quê? A ausência da figura do pai como líder, sacerdote e profeta. O homem foi colocado dentro da família para ser líder. Escreva aí. Líder. Liderança. Sacerdote. Profeta. Pergunto, quando Deus começou a construção desse projeto chamado família no Éden,
quem ele fez primeiro? Quem ele fez primeiro? Outra vez, quem ele fez primeiro? Quando esse prédio começou a ser construído, o que foi feito primeiro? Desculpem. Quando esse prédio começou a ser feito, o que foi feito primeiro? Diga, o alicerce. Não, pode deixar não. Meu problema é que eu estou me recuperando de uma gripe forte aí. E eu vou até me consultar com o médico para ver como é que isso se cura radicalmente. Primeiro foi feito o alicerce, sim ou não? Diga, a base. Outra vez, a base. Bata no ombro dos homens próximos de você e diga assim: você é a base da sua família. Você é o alicerce da sua família. Você é a fundação da sua família. Não é a fundação. Diga, o homem é a base que sustenta a estrutura familiar. Deus fez primeiro o alicerce. Deus fez primeiro a base. Deus fez primeiro Adão. Isso é tão sério que a segurança do jardim do Éden estava na responsabilidade de Adão. Guardar o jardim estava na responsabilidade de Adão. Proteger o jardim estava na responsabilidade de Adão. Proteger Eva estava na responsabilidade de Adão. Se a serpente teve livre acesso no jardim e Adão era o responsável pela proteção do jardim, aonde Adão estava que deixou a serpente entrar? Se Eva era para ser protegida por Adão, aonde Adão estava que deixou a serpente bater aquele papo longo, ou então dias conversando com a sua esposa Eva? Preste atenção. Se o homem falhar na sua missão, toda a família estará comprometida. O papel do homem não é só colocar comida dentro de casa. O papel do homem não é só pagar a conta de luz. O papel do homem não é só pagar a conta de água. O papel do homem não é só plantar o espermatozoide para se encontrar com o óvulo da mulher, formando uma criança. Não. O papel do homem é ser líder. Líder é o que vai na frente. E é interessante que o marido é o pastor de um pequeno rebanho chamado família. O pai é o pastor de um pequeno rebanho chamado família. E se você ler Evangelho segundo João, capítulo 10, você entende o que eu estou falando. Quando a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome para que elas venham para fora. Diz que ele é quem protege as ovelhas dos mercenários, dos lobos. Então, uma das funções do pastor pai de um pequeno rebanho é a proteção. Isso tem a ver com liderança, gente. Isso tem a ver com liderança. Liderança, o líder é o que vai na frente
e diz para os outros: venham atrás de mim. Aonde eu pisar, vocês podem pisar. Na direção que eu for, vocês podem ir também. Como sacerdote, o sacerdote é aquele que leva os filhos, a família, à presença de Deus. É aquele que está falando com Deus a respeito da família. É aquele que assume o crescimento, a responsabilidade pelo crescimento espiritual da família. É aquele que revela Deus, que traz Deus para a família. E o profeta é aquele que denuncia o pecado da família. Sempre que o profeta entrava em cena, na maioria das vezes, era para fazer uma denúncia em relação ao pecado no meio do povo. Diga líder, juntos, líder, sacerdote e profeta. Quando o homem deixa de exercer o seu papel, toda a família fica comprometida. Basta você olhar para Jezabel e Acabe. Inclusive o Cláudio Duarte tem uma mensagem muito interessante sobre Jezabel e Acabe. Ele chama de homem banana e mulher abacaxi. Homem banana e mulher abacaxi. Veja o que acontece lá na casa de Acabe, na nação israelita, quando ele transfere o intransferível para Jezabel. E Jezabel assume o comando e ele deixa de ser o que deveria ser dentro de casa, no casamento. Aí anarquia se estabelece. Aí o diabo levanta suas fortalezas. Isso é muito sério. Como flechas na mão do guerreiro. Se eu sou o guerreiro e os meus filhos flechas, significa dizer que quem estabelece o alvo para as flechas é o guerreiro. Interessante. Partindo desse texto, de certa forma, o destino dos meus filhos está nas minhas mãos. É aí que eu digo sempre, a responsabilidade nossa é muito grande. Converterei o coração dos pais aos filhos, dizem Malaquias 4 e 6. Por quê? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A primeira verdade que todo filho gostaria que os pais soubessem: todo filho quer presença antes dos presentes. Todo filho quer presença antes dos presentes. A presença dos pais na vida dos filhos é insubstituível. O tempo é a moeda de maior valor que você pode investir em seu filho. Todos os dias, Deus deposita na sua conta 24 horas, moedas de maior valor que nós possuímos. A pergunta é: como é que nós estamos administrando esse recurso? Como é que nós estamos administrando esse valor? Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro precisa estar no coração do pai.
tem que estar no coração da mãe. Amados, eu tenho um hábito que eu estou tentando influenciar toda a minha família. Eu tenho um hábito, a minha esposa já adquiriu esse hábito, e eu insisto com os meus filhos sempre. Duas coisas que eu faço quando eu acordo. Quando eu acordo pela manhã, eu não leio nada antes da Bíblia. Eu não leio Facebook, eu não leio Instagram, nem Twitter, nem WhatsApp, nem Veja, nem Estadão, nem Isto É, nem Caras. Eu não leio nada antes da Bíblia. Aí você me pergunta, por quê, pastor? Porque a primeira voz que eu preciso ouvir pela manhã é a voz do meu Deus. É a voz do meu Senhor. Vocês já imaginaram se todos nós não lêssemos nada antes da Bíblia pela manhã? Hoje eu já li Deuteronômio capítulo 6, capítulo 7, já li o capítulo 8. E você, quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Olha lá, estas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro no teu coração, pai, no teu coração, mãe. A segunda coisa que eu faço pela manhã, eu não saio do meu quarto sem orar. Sabe por quê? A primeira pessoa com a qual eu preciso conversar pela manhã é o meu Senhor. Quantos gostariam de desenvolver esse hábito na sua vida que vai fazer muito bem? Levante a sua mão. Quantos gostariam de primeiro fazer um propósito hoje? A partir de hoje, antes da Bíblia eu não leio nada. Eu tenho ela no meu celular, eu tenho ela no meu iPad, eu tenho ela no meu computador, eu tenho ela no papel do meu lado, na cama. Então, a partir de hoje, eu não vou ler nada antes da Bíblia. Olha, gente, o meu filho Douglas, ele é tão apaixonado pela Bíblia, ele é tão fissurado pela Bíblia, que se ele ler mais livros do que a Bíblia, ele sente que está traindo a Bíblia. Então, para o Douglas, a leitura principal e intensa tem que ser a Bíblia. O resto é o resto. Já pensou se os nossos filhos todos pensassem assim? Então, quem aqui quer junto comigo fazer um propósito? A partir de hoje eu não vou ler nada antes da Bíblia. Levante a mão assim. Levante bem alta a mão, porque isso aqui é um voto, é um propósito que você está fazendo. Levante bem alta a mão. Senhor, fica a mão levantada assim, que eu vou pedir para o Senhor tirar uma fotografia. Senhor, fotografa-nos nesta manhã. E esse é um compromisso que nós estamos assumindo diante de muitas testemunhas, que ao acordarmos, nós não vamos ler outra leitura antes da Tua palavra. Porque a primeira voz que nós queremos ouvir pela manhã é a Tua voz. Diga, está ligado. Que assim seja. Amém. Amém mesmo, gente? Isso vai ser uma bênção. Agora, quem gostaria de fazer como eu faço? Não sair do seu quarto sem orar. Nem se for uma oração de 3 minutos. Mas você quer primeiro conversar com Deus. A primeira pessoa que você vai falar pela manhã com Deus. Levante a mão assim, por favor. Senhor, tira uma outra fotografia de nós aqui. Pois nós estamos assumindo um compromisso, Senhor. De a primeira pessoa com a qual nós vamos conversar pela manhã é o Senhor, que é o nosso Senhor. No nome de Jesus, amém. Que lindo, hein, gente? Que maravilha. Isso pode fazer toda a diferença. Agora preste atenção que o texto diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos,
as inculcarás. Gente, para inculcar alguma coisa na cabeça de alguém, não é falar uma vez só. Isso tem que ser dito sempre. Dito sempre. E delas falarás assentado em tua casa. Eu vou ler assentado em tua casa, andando pelo caminho. Eu leio isso e vocês só completam com a palavra tempo, bem forte. Vamos lá. Assentado em tua casa. Não, bem forte para me animar aí, vai lá. Assentado em tua casa. Andando pelo caminho. Ao deitar-te. Ao levantar-te. Só os homens. Assentado em tua casa. Só as mulheres andando pelo caminho. Só os homens ao deitar-te. Só as mulheres ao levantar-te. Todos juntos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Você fez isso com seus filhos? Amados, eu fico muito preocupado. Outro dia eu estava ouvindo sobre um casal que havia acabado a mulher de dar à luz à criança. Aí, o marido era palmeirense. Sabe como foi toda a roupinha no hospital para vestir a criança? Tudo do Palmeiras. Imagina, camisetinha do Palmeiras, shortinho do Palmeiras, meinha do Palmeiras, chapeuzinho do Palmeiras, chupetinha do Palmeiras, mamadeira do Palmeiras, talquinho do Palmeiras, perfuminho do Palmeiras, bercinho do Palmeiras, o quartinho em casa todo decorado com Palmeiras, na porta, Palmeiras, tapetinho do Palmeiras. Pergunto, tem como essa criança crescer e não ser palmeirense, sim ou não? Não. Não tem. O meu netinho, que não é filho de um pai fanático, porque meu filho Douglas, como eu disse, é apaixonado pela Bíblia, mas ele é São Paulino. Eu sou São Paulino, meus filhos são São Paulino, minha esposa é São Paulina, porque eu discipulei muito bem todos eles. Mas, veja só, meu filho não fez nada disso com o meu neto Davi. Mas ele, quando assiste o jogo de São Paulo, fica falando para o menino que ele tem que ser São Paulino, não palmeirense como a mãe. E aí, geralmente, quando ele vai lá em casa, ele está brincando de bola e faz um gol, ele diz assim, São Paulo, às vezes quando ele erra, fala, Corinthians. Aí meu filho, que isso, meu filho? Ele, não, São Paulo, São Paulo. Agora imagina um pai que discipula o filho desde o berço, vestindo ele com tudo do Palmeiras. Sabe qual é a música que embala a criança para dormir? O hino do Palmeiras. Quando essa criança crescer, não tem jeito, ela vai ser palmeirense. Agora, vocês imaginem, se nós vestíssemos os nossos filhos com tudo de Jesus. Se nós impregnássemos o ambiente com aquilo que lembra Jesus. Se nós tocássemos em casa tudo o que lembra Jesus. Se os nossos filhos fossem embalados com um louvor a Jesus. Se os nossos filhos fossem embalados com uma oração em nome de Jesus. Se no quarto dos nossos filhos tivesse decorações que lembrasse Jesus. Se em todo momento de refeição lembrássemos de Jesus. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque é assim que faz o judeu. Olha lá. Assentado em tua casa. Falem da palavra.
andando pelo caminho, falem da palavra. Ao deitar-te, conte as histórias registradas na palavra. Ao levantar-te, contem as histórias bíblicas. Inculca, literalmente é uma santa lavagem cerebral. Filho de judeu é judeuzinho. Por quê? Por causa disso. Filho de muçulmano é muçulmaninho. Por quê? Tem que decorar o Alcorão. Eu tirei uma fotografia, eu filmei, eu fiquei maravilhado. Eu sempre vou a Israel. E uma vez que eu estava lá, eu fiquei prestando atenção nas crianças diante do muro das lamentações. Um menininho desse tamanho, já com a Torá aberta, com um chapeuzinho, e decorando a Torá, assim ó, decorando a Torá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me. Eles lêem aquilo 500 vezes e vai decorando, e vai decorando. É comum um judeuzinho ter partes longas das escrituras memorizadas. É comum. Por isso que em qualquer lugar do planeta, judeu não é brasileiro, é judeu. Ele nasce aqui, mas é judeu. Nasce na Rússia, mas é judeu. Nasce nos Estados Unidos, mas é judeu. E tem aquele compromisso de meditar até decorar. Ler até decorar. Filho de judeu, judeuzinho. Filho de muçulmano, muçulmaninho. E filho de cristão, é cristãozinho, sim ou não? Às vezes é malandrinho. Por que não é cristão? Porque nós não fazemos o que a palavra de Deus está mandando fazer. Invista tempo plantando a cultura do reino de Deus na mente e no coração dos seus filhos. Um dia, um pai entrou no quarto e pegou a sua filhinha tão pequena orando. Ó Deus, faz de mim um aparelho de televisão, para que o meu pai passe mais tempo comigo, como ele passa com a televisão. Ó Deus, faz de mim um aparelho de televisão, para que o meu pai ria comigo, como ele ria assistindo seus programas de humor na televisão. Ó Deus, faz de mim um aparelho de televisão, para que o meu pai se preocupe comigo quando eu não estou bem, assim como ele fica preocupado quando a televisão sai do ar. Por favor, Deus, faz de mim um aparelho de televisão. Quanto tempo você tem investido na vida dos seus filhos? A escritora Juliana Tomazini de Almeida Pinto escreveu uma matéria com o título A Síndrome da Alienação Parental, onde ela traz uma estatística do Instituto de Direito da Família muito preocupante quando se trata da ausência paterna. 70% dos delinquentes, adolescentes e pré-adolescentes cresceram distante de um genitor. Crianças sem a presença do pai têm 2 vezes mais probabilidade de baixo rendimento escolar e de desenvolverem quadros de rebeldia a partir da 3ª infância. A taxa de suicídio ou tentativa entre adolescentes de 16 a 19 anos triplicou nos últimos 5 anos, sendo que de 3 em cada 4 suicídios ou tentativas de autoextermínios ocorrem em lares de pais ausentes ou distantes. Crianças na ausência do modelo do pai estão mais propensas ao uso de álcool, tabagismo e outras drogas. Filhas distantes do pai têm 3 vezes mais chances de engravidarem ou abortarem ao longo da adolescência. Vivendo em uma família sem o pai, a disciplina cai drasticamente e as chances da criança de se graduar com êxito em nível superior caem em 30%. Meninas que crescem apenas com a mãe têm o dobro de probabilidade de se divorciarem. Meninas que crescem distantes da figura do pai têm 5 vezes mais chances de perderem a virgindade antes da adolescência. Meninas distantes do pai têm 3 vezes mais chances de serem vítimas de pedofilia.
ou mesmo de procurarem afeto em qualquer figura masculina mais velha. A ausência do pai está associada à falta de autoestima, instabilidade emocional, irregularidades hormonais, depressão, ansiedade, rejeição. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Pais ausentes, filhos espiritualmente vulneráveis. Pais ausentes, filhos fisicamente muitas vezes com problema. Porque os gritos da alma somatiza, aparece no corpo. Muitas vezes, o mau comportamento de uma criança é um grito desesperado pela presença do pai. Muitas vezes, o mau comportamento de um filho é um grito desesperado pela presença da mãe. O que me preocupa é a terceirização do processo de educação. É a transferência do intransferível. A gente transfere para a escola, a gente transfere para os avós, a gente transfere para os tios, a gente transfere para a igreja, e a doutora Ilma diz algo muito sério. O problema é que estão gerando filhos, mas não estão adotando os filhos que geraram. O pai e a mãe geram, mas não assumem, não adotam os filhos que geraram. E aí a gente tem uma orfandade dentro de casa. Filhos que se sentem órfãos com os pais vivos dentro de casa. Samuel foi um dos maiores profetas de Israel, mas perdeu os seus filhos. Davi foi um grande rei, mas um pai medíocre, pequeno e ausente. As demandas do ministério não podem ser a causa do nosso fracasso como pais. Se vocês me entendem, digam amém. Nós temos 7 minutinhos para o intervalo. Deixa eu mostrar aqui algo que pode ajudar você na criação dos seus filhos. Nós precisamos conversar com os nossos filhos sobre homossexualidade. Um dia uma senhora me procurou dizendo: pastor, meu filho tem 5 anos e já quer ser menina. Tem 3 jeitos. Quer usar batom, pintar as unhas, andar com as minhas sandálias, só quer brincar com boneca e com menina. Pastor, será que uma criança nasce com a homossexualidade no seu DNA? Olha, esse DVD aqui, da Andréa Vargas, para mim, é um DVD que toda a família deveria assistir. Ela deu essa palestra para 500 casais em um evento nosso. A Andréa Vargas hoje, para mim, é a maior autoridade quando se trata de homossexualidade. Ela é uma especialista, formada no Canadá, e eu penso que no Brasil hoje ninguém está falando com tanto equilíbrio, com base bíblica, psicológica, fundamentação em pesquisa, como a Andréa Vargas. Se você puder levar esse DVD, assiste. Depois assiste com a sua família. Esse é um assunto que a gente precisa conversar com os nossos filhos. Precisa. Um outro material que eu gostaria que você conhecesse, 12 verdades que todo filho gostaria que os pais soubessem. Por que eu peguei essa mensagem e coloquei em livro? Porque nem sempre a gente consegue guardar tudo o que gostaríamos. Então pegue esse livro, leve para casa, estude com o cônjuge, vai te ajudar bastante no processo de criação dos filhos. Esse livro aqui, O Perigo de Quebrar o Princípio de Autoridade, é um livro que, se eu pudesse, eu dava para cada brasileiro ler. Amados, eu venho percebendo que na raiz
da maioria dos problemas dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, está a dificuldade de as pessoas entenderem o princípio de autoridade, figura de autoridade, função de autoridade, submissão. Na empresa, na escola, na igreja, em casa, eu percebo a dificuldade das pessoas de entender princípio de autoridade, figura de autoridade, posição de autoridade e a importância da submissão. Se a gente conseguir resolver isso, teremos conseguido resolver muita coisa. Se você puder levar esse livro aqui, leia com a sua esposa, leia com o seu marido, leia com seus filhos. Isso daqui, gente, vai mudar tudo. Mudou na minha casa, vem mudando na minha igreja. Um pastor pegou esse DVD, essa mensagem DVD, e no domingo à noite passou na igreja. Sabe o que aconteceu depois do culto? Ele foi para o gabinete e de repente ele viu na porta do gabinete uma fila enorme de irmãos querendo pedir perdão ao pastor, porque entenderam definitivamente princípio de autoridade, função de autoridade, posição de autoridade, a importância da submissão. Muito interessante. Se você puder adquirir esse livro, vai te abençoar muito. Esse outro livro é com a intenção de motivar você a orar um pouco mais. Oração, o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Oração, o termômetro que mede a nossa espiritualidade. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Nenhum casal é maior do que sua vida de oração. Nenhum ministério é maior do que a vida de oração dos ministros. Orar não é opcional, é vital. Quem não ora, morre. E quem ora, melhora. Quer saber se uma pessoa está orando? Veja se ela está melhorando. Esse livro é um livro que, se você puder adquirir, vai fazer um bem enorme para você. Nós estamos falando muito hoje, nos nossos eventos, sobre o poder curador do perdão. O poder curador do perdão. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar porque não entenderam ainda o que é perdão. Por exemplo, o fato de eu perdoar não me obriga a conviver com uma pessoa. Porque intimidade e amizade depende de integridade. Por exemplo, eu perdoei os bandidos que entraram na minha casa 2 vezes em 3 dias, me ameaçando de morte, lá em São Paulo. 2 vezes em 3 dias, aquela gangue entrou na minha casa. Eu perdoei todos eles. Eu sou obrigado a ter amizade com os bandidos, sim ou não? Eu sou obrigado a conviver com os bandidos, sim ou não? Não. Um dia um pai perguntou para mim: o meu cunhado tentou violentar minha filha. Devo perdoá-lo? Claro. Quem não perdoa, carrega o pedófilo dentro de si, o algemado a si, todos os dias. Agora, ele é obrigado a conviver com esse homem, sim ou não? A permitir que a sua filha conviva numa relação de parente com esse homem, sim ou não? Não, porque conviver, se relacionar, intimidade, amizade, depende de integridade. É outra coisa. Outra coisa importante que a gente tem que entender sobre perdão. Perdão não é uma questão de sentimento. É uma questão de obediência a um mandamento. E perdoar não é esquecer. Só Deus, gente. Só Deus tem o poder da autoamnésia. Só Deus. Só Deus tem o poder de lançar
os nossos pecados no mar do esquecimento e deles nunca mais se lembrar. Só Deus. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não sentir mais a dor da lembrança. É lembrar e não sentir mais dor. Isso é perdão. E isso e muito mais está nesse DVD aqui, ó. Essa mensagem sobre o poder curador do perdão levou uma jovem a perdoar o pai com a qual ela não conversava há 14 anos. E sabe por que ela não conversava com o pai há 14 anos? Porque o pai havia assassinado a mãe dela. Ela conseguiu, a partir dessa mensagem, perdoar o pai. Então, se você puder, vai fazer muito bem para você. E terminando, para nós termos um breve intervalo, louvando ao Senhor, se você hoje trouxe a sua oferta para a associação, porque não tinha ontem trago o cartão, o dinheiro, ou o talão de cheque, você pode entregar para o Ulisses, que trabalha comigo. Eu pedi para o Ulisses ficar aqui em cima. Pode alguém chamar o Ulisses, para nem precisar os irmãos descer lá embaixo agora? Você pode estar lá atrás e falar com o Ulisses, que trabalha comigo. Deus abençoe a todos vocês. E o Ulisses está ali atrás, se você quiser passar o cartão, coisa assim, pode falar com ele, tá bom? Deus abençoe vocês e daqui a pouquinho eu estarei de volta dando sequência nesse assunto que eu acho muito importante. Rodrigo, obrigado. Vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção, vamos adorar a Deus com uma canção especial, aí daremos sequência já de imediato com a ministração, ok? Nós vamos adorar ao Senhor com uma música especial neste momento, e em seguida, após a canção, já daremos sequência à palavra, à ministração em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer a Deus por tudo que Ele é, que Ele representa para nós com uma canção. E logo após, então, nós já damos sequência à palavra e assim ganhamos tempo em nome de Jesus. Presença e direção, nossas vidas